déficit habitacional no país é maior nas áreas urbanas e atinge mais de 70% da população de baixa renda. Em Minas, há 42 áreas ocupadas com cerca de 5 mil famílias, algumas no mesmo local há mais de 17 anos. Para buscar a pacificação desses conflitos, o Judiciário Mineiro criou o Centro de Conciliação Inédito. Como é o seu funcionamento e qual é o seu papel? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Alberto Diniz Júnior, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e um dos coordenadores do Sejus Social, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para Demandas Territoriais, Urbanas, Rurais e de grande repercussão social do mesmo tribunal. Ele é magistrado há 25 anos e já passou por 5 comarcas: Caratinga, Ribeirão das Neves, Unaí, João Molevade e Belo Horizonte, onde está há 14 anos, dos quais um como desembargador. Doutor Alberto, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário e a participação dos estudantes hoje da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH, e teremos o quadro também Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Alberto, iniciando a nossa entrevista, qual que é a razão da criação desse centro Sejus Social para demandas territoriais, urbanas, rurais e de grande repercussão aqui em Minas Gerais? O presidente do Tribunal de Justiça é sensível a essa questão envolvendo ocupações de terra, tanto em zonas urbanas quanto rurais, aqui no estado de Minas Gerais. Houve por bem criar o Sejus Social. O Sejus Social, ele para demandas de grande repercussão social, urbanas e rurais. O Sejus já está praticamente na maioria das comarcas do estado de Minas Gerais, e esse Centro de Solução de Conflitos é ligado à 3ª Vice-Presidência, desembargador Wander Marota. Mas o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, entendeu por bem de criar o Sejus Social. É um fato inédito no Brasil. A criação do Sejus é pioneiro, esta criação deste Centro Judicial de Solução de Conflitos, porque ele visa pacificar, tanto no âmbito urbano quanto rural, as grandes demandas envolvendo a posse coletiva, a briga da posse coletiva por movimentos sociais, tanto nas cidades quanto no campo. O Sejus, ele veio atuar, mas ele, na verdade, não atua avocando processos. Sim, mas isso tem uma relação direta com o aumento das ocupações de terrenos e da dificuldade da reintegração de posse? Sim. Na verdade, o que ocorre? Há uma grande dificuldade de retomada dessas áreas pelo poder público. Pelo poder público na sua função jurisdicional, evidentemente. De que todas estas retomadas são muito difíceis, são muito onerosas para o Estado e sempre resultantes de atos de um pouco de violência aos olhos daqueles que ocupam. E isso, de uma certa forma, tem que se pacificar. E a pacificação dessa questão tem que ser contornada pela jurisdição, mas de uma maneira mais tranquila. Quer dizer, não basta uma ordem judicial de reintegração, nem basta também a atuação da Polícia Militar nesse caso. Não, o que nós temos discutido com a presidência do tribunal e com os próprios integrantes do Sejus Social é no sentido de buscar o diálogo, buscar a mediação, conciliação efetiva dos casos e tentar contornar essa situação, ajudando também o poder público no reassentamento destas famílias para que elas possam ter uma esperança em projetos habitacionais do governo, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja dos municípios. Sim. Mas o reassentamento, no caso de Belo Horizonte, através de vilas vivas, outros projetos sociais. Outros projetos sociais. Agora, doutor Alberto, então aquela reintegração de posse forçada com o uso de violência, como já vimos no passado,
Não deve se repetir mais por aqui? Acredito que não. Com a criação do Sejus Social e com a criação pelo governo do Estado de Minas Gerais da mesa permanente de diálogo e negociação. É outro instrumento. Que é outro instrumento ligado ao Sejus Social. O Sejus tem assento permanente nessa mesa, criada pelo governo Fernando Pimentel. Os movimentos sociais também têm assento nessa mesa? Todos os movimentos sociais, entidades civis ligadas a estes movimentos, mas a PUC, a Universidade Federal e toda a Polícia Militar, né? E o Sejus tem o seu assento lá, onde busca um diálogo permanente, objetivamente, com estes movimentos sociais, visando, assim, a pacificação dessas ocupações, com o reassentamento dessas pessoas. Isso nas situações já existentes. Agora, o papel do Sejus também é preventivo, no sentido de evitar que se chegue a esse ponto. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Vou chamar o intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento dos conflitos na ocupação de terrenos em áreas urbanas e rurais e também sobre a criação do Centro Judiciário de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre esse tema. O nosso entrevistado é um dos coordenadores desse centro, que é o desembargador Alberto Diniz Júnior, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Minas Gerais. Doutor Alberto, deixei para o senhor então uma questão no bloco anterior a respeito de situações de possível conflito. Como que o Sejus, o Centro Judiciário, pode atuar nesses casos para evitar que realmente aconteça esse conflito? Certo. Veja bem, o Sejus Social foi criado por uma portaria conjunta da presidência do tribunal, portaria número 420 de 2015. E lá é formalizado nessa portaria a atuação do Sejus Social, exatamente para evitar que o Sejus avoque processos e que o Sejus respeite de uma maneira plena e objetiva a independência de jurisdição daquele magistrado que está na direção do processo. Muitas das vezes ocorre que o fato chega ao conhecimento do Sejus Social e o Sejus Social busca a informação de onde está correndo este feito na justiça, seja aqui na capital ou no interior, faz um contato com o magistrado e pergunta a esse magistrado se há interesse do magistrado em que o Sejus Social entre no caso para mediar ou conciliar, o ajudando na resolução do conflito. Tentar uma conciliação. Tentar sempre conciliação. E muitas das vezes o nosso centro está ainda um pouco embrionário, mas já está dando resultados, e resultados positivos. E digo que positivos porque recentemente tivemos uma ocupação, estamos tendo uma ocupação no bairro Copacabana, próximo a Pampulha, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E esta ocupação desafiou uma ação de reintegração de posse de um particular. Esse particular buscou o Sejus Social, o Sejus ingressou no caso, fizemos 2 reuniões na mesa de diálogos do governo do Estado e fizemos também uma visita à ocupação. Quer dizer que o centro vai até o local. Vai ao local da ocupação, tal qual eu fazia quando era juiz agrário, fui 4 anos juiz agrário, e nesta visita analisamos a questão, informamos, colocamos situações de possíveis práticas de conciliação e de resolução daquele conflito. E nesse caso específico, estou dizendo, conseguimos um acordo, onde as famílias vão migrar por uma área pública, que está também ocupada com 2 processos no centro judicial, e
buscando a conciliação agora, então, com o poder público de reassentamento. Além de evitar o conflito, evitou também o processo Evitamos judicial. o conflito, o processo judicial vai se terminar de uma maneira satisfatória, homologando a transação e pondo fim à demanda. Muito bem. Enfim, essa é a ideia, esse é o papel do Sejus Social. Muito bom. Eu vou ampliar a nossa conversa convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH. Por favor, a primeira pergunta. Qual a diferença entre turbação e esbulho? Bianca, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma certa alegria de responder, porque fui professor no UniBH. Por 4 anos, lecionei no UniBH. Bem, a questão é muito simples. Essas questões possessórias de esbulho, onde você tem o desapossamento de toda coisa que você tem, isso se chama esbulho possessório. Vamos dar como exemplo um pequeno lote que você tem em um determinado lugar, alguém invade ou ocupa aquele imóvel. Com violência, sem violência? Com ou sem violência. O certo é que você fica desapossado de toda a coisa que lhe pertence. Ali foi ocasionado um esbulho. E turbação é algo parcial na posse do cidadão. Para ser assim objetivo e usar de exemplo, temos aí uma pessoa que reside em determinado lugar, onde tem o acesso, uma certa servidão que lhe é bloqueada o seu acesso naquele local, aí teríamos uma turbação. Que parte do terreno, no caso? Parte da coisa, né? Envolve, evidentemente, vários fatos, várias digressões doutrinárias a respeito da questão, mas objetivamente é isso, é a perda total ou parcial da posse, desafiando então os institutos possessórios de reintegração ou manutenção de posse. Será que a autodefesa da posse não ofende o princípio do monopólio estatal da jurisdição? Bruno, eu penso que não. Eu penso que o Código Civil tem previsto especificamente no artigo 1240 do Código Civil o desforço imediato para fins de retomada de posse. Evidentemente que não ofende o princípio constitucional da jurisdição, ou seja, temos que buscar a justiça para fazer valer o nosso direito de retomada da coisa. Mas, se isso acontece e tem acontecido de uma maneira mais permanente não, mais recorrente, em questões agrárias, em fazendas, onde os fazendeiros têm lá uma certa segurança e quando há a iminência de uma ocupação, por desforço imediato, em legítima defesa de sua posse, ele reage. Né? Ele reage àquela ocupação e tenta manter-se na posse, por consequência, na propriedade da coisa, por um desforço. Evidentemente, Orion, que esse desforço tem que ter um certo limite de ação para que não venham a suplantar aquele direito efetivo consignado no Código Civil. O que significa a dúplice natureza da reintegração de posse? Andréia, esta questão também é uma questão de cunho processual. Na verdade, quem litiga pela coisa, pela perda da posse parcial ou total, aquele cidadão que está demandando, ou aquele requerido, aquele réu que está demandando, pode, na mesma ação, também pedir a proteção possessória através da sua contestação, evitando assim uma nova ação. Ou seja, há um resumo de pedido contraposto nessa demanda que se leva ao judiciário, facultando não só ao autor, mas ao autor e ao réu discutirem naquele mesmo processo constitutos possessórios inerentes à coisa que está sendo demandada. Isso pode ser preventivo? Daí o caráter dúplice da ação possessória. E pode ser preventivo? Na verdade, há necessidade de ter uma ação. Há necessidade de ter uma ação, e não preventivamente. Né? Mas pode haver também o que se chama preventivamente os interditos possessórios. Muito bem.
Doutor Alberto, tem aumentado mais os casos urbanos ou rurais? Mas eu gostaria que o senhor respondesse essa questão no próximo bloco. Vamos chamar o intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os aumentos dos conflitos de terra, ocupação de terra, terrenos, e nosso entrevistado é o desembargador Alberto Diniz Júnior, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é também coordenador do Centro de Conciliação para Conflitos nessa área aí, criada pelo Tribunal de Justiça no mês passado. Doutor Alberto Diniz, então eu falei há pouco, deixei no bloco anterior, uma pergunta para o senhor responder agora sobre o aumento do número de casos. Tem sido mais na área urbana, os conflitos, ou mais nas áreas rurais? Veja bem, nós todos sabemos que há uma demanda muito grande envolvendo todo o país sobre as questões ligadas aos movimentos de luta pela terra rural e os movimentos sociais de luta pelos imóveis urbanos, visando o reassentamento e a prática de políticas públicas pelo governo, políticas públicas habitacionais, tem uma estratégia visando, comum, né? É uma estratégia comum. E tem aumentado, evidentemente, porque há um déficit habitacional muito grande no Brasil, e há um déficit também de projetos de assentamento na zona rural, através do governo federal, ligado à Secretaria, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao INCRA, no sentido de assentamento dessas pessoas. Mas nas cidades tem aumentado muito, pelo grande déficit habitacional. Podemos falar mais objetivamente de Belo Horizonte, mais especificamente de Belo Horizonte, porque estamos aqui do lado, né? Estamos sempre atendendo a estas demandas aqui, e há um déficit muito grande em Belo Horizonte. E, evidentemente, que os movimentos sociais vão se organizando e vão ocupando os terrenos que entendem estar ociosos e que ali poderia acontecer um projeto de Minha Casa Minha Vida, um projeto Coab. Como é o caso da região do Isidora, aqui em Belo Horizonte. Como é o caso da região do Isidora. No caso da região do Isidora, especificamente, o Sejus Social nem entrou no caso, porque o trabalho de conciliação dessa questão já estava muito adiantado pela Coab. Inclusive, já estão com uma proposta de acordo bem razoável. A Coab é a Companhia do Estado. Companhia Habitacional do Estado de Minas Gerais. É uma proposta de conciliação bem razoável, inclusive já disponibilizada no site, no sítio da Coab, de internet, no sentido de mostrar lá estes projetos que ali seriam desenvolvidos, do projeto Minha Casa Minha Vida. Porém, o Superior Tribunal de Justiça deu uma determinação de suspender a desocupação para que ela seja realizada de uma maneira menos traumática para aquelas pessoas que estão ali, pessoas idosas, crianças, e a forma de condução desse trabalho. Mas as ocupações têm aumentado muito, principalmente na Zona Norte, mas temos também ocupações de imóveis que circundam os aglomerados de Belo Horizonte. Áreas de risco? Áreas de risco. Seria a maior preocupação. Áreas de risco, áreas que se denominam ZEIs, que são zonas de interesse social pelo Estado, não é verdade? E de proteção. Inclusive, são áreas que estão sendo monitoradas pelo poder público, pela URBEL, no sentido de avisar a estas pessoas do risco que correm nessas ocupações irregulares. O Sejus também está atento a isso e buscando as informações necessárias para ajudar nesse contexto. Essas seriam as prioridades, né, doutor Alberto? Seriam as prioridades. Agora, por outro lado, existem ocupações que
como a gente comentou aqui há pouco, não bastam as ordens judiciais, não basta a ação da Polícia Militar, não basta a política pública. Existem casos que nem as lideranças funcionam mais, que o crime organizado tomou conta daquele lugar. Como lidar com esse conflito sobre conflito? É uma questão interessante. Temos uma ocupação recente aqui em Belo Horizonte, cujo processo está em andamento em uma das varas cíveis, trata-se de um particular, numa das varas cíveis em Belo Horizonte, em que o órgão municipal acabou por levantar que um cidadão lá estava negociando estas áreas. Vendendo os terrenos? Vendendo de forma criminosa esses terrenos, e isto, evidentemente, fomentando estas ocupações de maneira completamente ilegal, não é verdade? E essas questões também estão sendo monitoradas pelo Sejus Social, que estamos fazendo os nossos contatos com a polícia no sentido de identificar estas pessoas e de que estas pessoas sejam processadas, sejam indiciadas por estes crimes esbulhatórios. E deixa de ser um problema social para ser um problema realmente. Para ser um problema de polícia. Muito bem. Doutor Roberto, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse, por favor, a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Veja bem, eu particularmente gosto muito de uma leitura sobre a Revolução Francesa e gosto muito desse tema. E recentemente estou lendo um livro de um escritor que se chama Tom Hayes, que se chama O Conde Negro. É um livro que conta a história de um general do exército francês, pai do famoso escritor Alexandre Dumas, que escreveu O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. É uma biografia meio que romanceada, onde conta a história deste herói francês, por assim dizer. É um livro de uma leitura excepcional. Muito bem, uma boa indicação. Doutor Alberto, voltando então ao nosso tema aqui, eu gostaria de saber, o senhor disse há pouco que no caso especificamente da região de Isidoro aqui em Belo Horizonte, que já está mais avançada essa negociação, essa conversação lá, o Sejus não entrou ainda nesse processo. Em outros casos que já estão também em andamento, os processos já estão judicializados, o Sejus vai entrar ou não? Sim, é isso que disse para você. Objetivamente, o Sejus sempre aguarda uma manifestação do magistrado relativamente à presidência daquele caso. Se for interesse do magistrado que o Sejus ingresse, no caso, para tentativas de conciliação, tentativas de mediação do conflito, o Sejus entra no caso, sempre respeitando a jurisdição. Nós temos casos recentes aí que já estavam em andamento, já estavam na mesa de discussão permanente do Estado, onde temos assento e nos reunimos todas as terças-feiras na mesa de noite. Lá também tomamos conhecimento destes casos, dessas ocupações e procuramos nos inteirar, fazer o contato com o magistrado e de maneira objetiva entrar na negociação daquele conflito. Muito bem. Eu conversei aqui com o desembargador Alberto Diniz, Júnior da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é coordenador do Centro Judiciário de Conflitos Sociais sobre as demandas de ocupação de terras rurais e urbanas. Doutor Alberto, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi todo meu, sempre à disposição quando precisar. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.